outras. Quando a gente analisa aquele cenário de como era no governo Bolsonaro, tá pior ou tá melhor, para boa parte também das pessoas entrevistadas, tem uma diferença significativa que gera uma margem de 13 pontos de distância entre o governo Bolsonaro e governo Lula, com uma avaliação comparativa de que no governo Bolsonaro havia uma avaliação melhor. Aí como é que fica? De fato, houve uma estagnação nessa recuperação da popularidade do presidente Lula, mapeado por essa pesquisa, mas também por outros levantamentos de outros institutos. Essa pesquisa em específico fala que, mais do que estagnação, a desaprovação voltou a superar o patamar de aprovação. Então, é uma notícia preocupante para o governo. E o que aconteceu nas últimas semanas que pode ser atribuído a esse cenário? As operações de segurança pública e o quanto o debate sobre segurança veio para ficar, com o primeiro semestre, sobretudo, de muitas crises que geraram picos de impopularidade do presidente da República. Então, o tema da segurança aparece como um dos temas centrais de preocupação do eleitor e criminalidade e tráfico de drogas são o maior problema dos brasileiros. Quando a gente analisa aquele cenário de como era no governo Bolsonaro, tá pior ou tá melhor, para boa parte também das pessoas entrevistadas, tem uma diferença significativa que gera uma margem de 13 pontos de distância entre o governo Bolsonaro e governo Lula, com uma avaliação comparativa de que no governo Bolsonaro havia uma avaliação melhor. O presidente Lula, nesses últimos levantamentos de diferentes institutos, tem demonstrado que estagnou, não consegue mais continuar com aquele patamar de recuperação da sua popularidade. E essa pesquisa mostra que a desaprovação voltou a ultrapassar o percentual da aprovação. São 50,7% dos brasileiros que desaprovam contra 48,6% dos brasileiros que aprovam o governo Lula. Então, aquele movimento de recuperação, ele estagnou e Lula está perdendo capilaridade também. Aquela avaliação comparativa que eles fazem também entre o governo Bolsonaro e o governo Lula, você tem uma diferença de 13 pontos sobre segurança pública. 54% avaliam que está pior hoje o governo em relação à segurança pública e 41% avaliam que está melhor. Então isso mostra que a direita ainda consegue surfar melhor nas questões sobre segurança do que a esquerda. A esquerda tem muita dificuldade. Criminalidade e tráfico de drogas são o maior problema dos brasileiros. A gente atingiu o ápice, segundo esses levantamentos da série histórica desse levantamento. 62,7% dos brasileiros, quando questionados sobre qual seria o maior problema, deram justamente essa resposta sobre segurança pública. Lula voltou a subir, segundo pesquisa Atlas Intel Bloomberg, divulgada hoje. São 50,7% que desaprovam o petista na pesquisa feita em novembro. Um aumento de 2,6 pontos percentuais se comparado ao levantamento que foi feito lá em outubro. A aprovação, por sua vez, é de 48,6%. No último mês, era de 51,2%. Foram ouvidas 5.510 pessoas entre os dias 22 e 27 de novembro. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. O governo Lula reduz o valor do salário mínimo para 2026. Para vocês terem noção, a projeção que seria era de 1.631. Com essa revisão agora, pode chegar a 1.627. Então o valor de aumento vai ser esse aqui para o trabalhador. Deixa eu mostrar para vocês. 100, 105, 107, R$109 que o trabalhador vai receber de aumento. Sabe que deveria revoltar todo trabalhador brasileiro? Que fique claro aqui que qualquer outro presidente também não ia dar um aumento de R$500, de R$1.000 não. Mas o que mais revolta, eu tenho que escancarar isso aqui para vocês, olha aqui, ó. Câmara cria penduricalho para TCU e super salários chegarão a R$92 mil. Essa turma de Vossa Excelência aqui, que são os empregados, né? Porque você que é o patrão, você terá um aumento novamente de R$109. Mas essa turma aqui chega a R$92 mil. Isso é revoltante. Sabe o que deveria acontecer? Qualquer aumento para os três poderes, se o trabalhador teria um aumento agora de R$109, eles também teriam que ter um aumento de R$109, acompanhar o patrão. E assim tinha que ser com senadores, com deputados federais, com o presidente, com todos os três poderes. Então pode ter certeza que eu vou fazer de tudo aqui para dar um fim no super salário. Já tem PEC minha dentro do Senado e o que eu puder fazer para combater essa patifaria, eu vou fazer. Vamos para cima, tamo junto. Lula reconhece derrota do Messias e já tem um novo nome pro STF. E eu vou te contar aqui qual é. Quem é essa pessoa? Pessoal, o governo acha que o Jorge Messias vai ser derrotado no Senado e já prepara a indicação de um outro nome pro STF.
E hoje, nesse nosso segundo encontro com Justiça do Dia, eu vou te mostrar um novo cenário de disputa entre Alcolumbre, que queria o Pacheco no STF, e Lula, que quer Messias no STF. E vou te mostrar esse novo cenário da briga em 3 pontos. Primeiro, quais foram os apoios inéditos que o Messias recebeu recentemente? Segundo, qual é a atual estratégia do Alcolumbre para derrotar o governo Lula? E terceiro, qual é o plano B do governo pro STF? Bora então direto ao primeiro ponto, gente. Quais os novos apoios do Messias pro STF, hein, Deltan? Olha, você não vai acreditar, mas quem tá querendo aprovar o Messias agora é uma parte da bancada evangélica. Sim, gente, parte dos senadores evangélicos está pensando que o Messias é conservador apenas porque ele é cristão, o que é completamente falso. Esses parlamentares, eles acreditam que a escolha do Messias ajudaria a travar pautas progressistas. Mas a gente tem que lembrar aqui que nem todo cristão se considera necessariamente conservador. Embora a maior parte que tem ali base na Bíblia se considera sim conservador, tem uma pequena fatia que se considera progressista. Vejam, por exemplo, que o pastor evangélico Henrique Vieira, que é deputado federal eleito pelo PSOL, é declaradamente progressista, defendendo as pautas até identitárias do PSOL. Vejo ainda que a AGU, comandada pelo Messias, que se coloca como evangélico, se colocou a favor da possibilidade de a gestante encerrar a gravidez em casos de gestações acima de 22 semanas. Justamente por isso, não é todo mundo que é evangélico que comprou o Messias, não. A bancada evangélica, de modo geral, ela está resistindo à indicação dele. Mas, como vocês viram, tem aí uma nova parte de pessoas evangélicas do Senado que estariam apoiando o Messias. O nosso segundo ponto é o seguinte: diante desse apoio inédito de alguns senadores evangélicos, será que o Alcolumbre vai remarcar a sabatina? O governo Lula está dizendo que o Alcolumbre tem que adiar a data da sabatina, marcada agora para 10 de dezembro, a sabatina do Messias, e o governo Lula está dizendo que tem que adiar por uma razão simples. Qual é? Os petistas, eles acreditam que eles não têm votos suficientes para passar o nome do Messias. Eles entendem que se houver um adiamento da sabatina lá para 2026, eles podem trabalhar e ter tempo para virar os votos. Nesse sentido, os governistas, lulistas, dizem que o envio da mensagem oficial do presidente ao Senado com o nome do indicado ao STF é um requisito essencial para que a sabatina aconteça. E por isso que Lula está segurando essa mensagem oficial ao Senado, mesmo depois de ele ter publicado a indicação do Messias no Diário Oficial da União. Só que o Alcolumbre se adiantou a essa estratégia do governo e tem um plano de contra-ataque. Olha aqui comigo nessa matéria do Metrópolis. Olha aí, nos bastidores, porém, a Alcolumbre sinalizou que, se o governo não enviar os documentos, a mensagem para o Senado com o nome do Messias antes da sabatina marcada agora para 10 de dezembro, o Alcolumbre ele vai usar a indicação do Messias que foi publicada no Diário Oficial da União em 20 de setembro. Ou seja, ele vai pautar a sabatina, vai fazer acontecer mesmo, porque o governo Lula não vai conseguir ter tempo para se articular para passar. É a briga que eu já expliquei aqui para vocês no canal entre Lula e Alcolumbre pela indicação ao STF. E aí, com isso, ficou complicado para o governo, não é? Tudo indica que Alcolumbre não vai recuar e que o nome do Messias não vai passar. E considerando todo esse cenário, o governo montou um plano B que eu vou contar para vocês agora. E enquanto eu vou falando, vou pedir para você sentar o dedo aí no like, se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder nada que acontece por aqui, e tudo isso vai fazer a voz da nossa indignação conjunta contra os abusos e absurdos do STF e do governo Lula chegarem mais longe. E vamos para o terceiro ponto. O plano B do governo Lula, caso o Messias seja rejeitado no Senado, é indicar, rufem os tambores aí, é a Simone Tebet. Hã? Você tá inventando, Deltan? Não, gente, presta atenção aqui nessa matéria que saiu no ICL, que é um veículo de esquerda que apoia e é próximo ao governo Lula. Olha aí, ó. Com a crise se ampliando, dá uma olhadinha aí, ó. Com a crise se ampliando, uma alternativa silenciosa começou a ganhar corpo dentro do próprio governo. Ministros e assessores próximos ao presidente passaram a discutir, ainda de forma preliminar, o nome da ministra Simone Tebet como possível solução caso a indicação do Messias seja rejeitada e se torne inviável. A avaliação é que Tebet reúne trânsito no Senado, boa recepção entre diferentes alas
e atende à pressão crescente por representatividade no Supremo. Representatividade, no caso, feminina no Supremo, das mulheres, e ela é senadora, tem bom trânsito no Senado, que é quem vai sabatinar e aprovar ou não o nome. Então vejo, gente, que o desespero, ele bateu tão forte, mas tão forte no governo, que ele quer indicar até Simone Tebet, que aparentemente não cumpre o requisito de notório saber jurídico para ela ser indicada ao STF. Mas e você? Você acha que o Alcolumbre ele vai conseguir derrotar o governo? E o Lula derrotado vai de Tebet? Me conta aí sua opinião nos comentários.